e num instante. 6h27, ele está de volta. Hoje é o dia das voltas aqui, Pedro Campos, Felipe Melo. Muito bom dia, Felipe. Tudo bem, Silvânia? Pedro Tudo Campos, jóia? bom dia para todo mundo. Como é que é a chamada? Presente, estou de volta. Aproveitou bastante? Sim, com certeza, né? Aproveitei bastante e já de volta no Gás Total para a gente falar de esporte nessa semana. E hoje começa, de fato, o trabalho de campo de Carlo Ancelotti, o técnico italiano da seleção brasileira. Hoje comanda a seleção brasileira ali seu primeiro treinamento no CT do Corinthians, o CT Joaquim Grava. Aliás, o Ancelotti foi ontem ver o jogo do Corinthians contra o Vitória. Diz que ele quase Tem uma dormiu. imagem dele bocejando no jogo. Então, tá vendo? Porque foi 0-0, foi aquele jogo péssimo, horrível para assistir. Mas o Ancelotti conferiu as dependências do Corinthians e hoje a seleção brasileira ali inicia o trabalho com o Carlo Ancelotti, o primeiro treino previsto para hoje à tarde. Jogadores já começaram a chegar, né? Muitos desembarcaram, principalmente os que estavam na Europa, outros jogadores chegando também nesta segunda-feira, jogadores do futebol brasileiro que jogaram ontem, para já a seleção nessa preparação para o jogo contra o Equador na próxima quinta-feira. Então, primeiro compromisso do técnico Carlo Ancelotti contra o Equador na quinta-feira. O Brasil em busca de uma vitória para confirmar ali a classificação para a próxima Copa do Mundo, né? Esse é o objetivo inicial do Ancelotti, né? Confirmar a classificação para a Copa do Mundo do ano que vem. Isso deve acontecer, né? Essa é a grande expectativa, que seja o quanto antes. Então, iniciando hoje o trabalho, o técnico italiano com a amarelinha. E olha, hoje também é dia de sorteio da Libertadores da América. Atenção, torcedor, seu time que está envolvido na competição, Palmeiras, o São Paulo, o Internacional, o Botafogo, o Flamengo e o Fortaleza, que seguem na Libertadores da América nas oitavas de final, vão conhecer ali os adversários da próxima fase. São 16 equipes classificadas para as oitavas de final. Um brasileiro foi eliminado, que foi o Bahia, que acabou sendo eliminado nessa fase de grupos. E então, na Libertadores da América, pote 1, teremos Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU. Significa que esses times não se enfrentam nas oitavas de final, mas vão enfrentar equipes do pote 2. Pote 2 tem o Botafogo, o atual campeão, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitário e Cerro Porteño. Ou seja, não temos restrições, hein? Quem sabe um Palmeiras e Botafogo de novo numas oitavas de final, um São Paulo e Flamengo. Isso pode acontecer. O sorteio é hoje, meio-dia, lá no Paraguai, no horário de Brasília aqui também. Então, o sorteio da Libertadores da América e também da Sul-Americana. Lembrando que a fase de oitavas de final é só depois do Mundial, hein? Previsto ali para acontecer na segunda semana de agosto o sorteio. Então, hoje, só as oitavas de final na segunda semana de agosto. Felipe Melo, quem é o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista hoje? Presidente do Corinthians, olha, e a situação do Osmar Stabile, agora assumiu como presidente do Corinthians, mas tá como provisório, né? Presidente do Corinthians provisório, enquanto não se decide. Estresse esse negócio, hein? O que Augusto que Melo. vai dar isso aí, Felipe? Como é que vai ser o desfecho disso? Olha, a gente tem que aguardar os próximos passos, né, do Corinthians. Hoje a gente teve no final de semana um momento conturbado no Parque São Jorge, com a ida do Augusto Melo para lá, querendo tomar posse novamente como presidente do Corinthians. Ele que foi afastado do cargo, Osmar Stabile. Ontem foi, inclusive, o cara que recebeu o Ancelotti como presidente do Corinthians, né? E não sei se passa na cabeça do Ancelotti que um dos maiores clubes do país vive uma situação conturbada como a do Timão. A gente vai aguardar até mais detalhes em relação à eleição, né? Pro Corinthians ter ali, de fato, um presidente mesmo que não seja um tampão, né? Mas, por enquanto, Augusto Melo está fora e o Osmar Stabile é o presidente atual do Corinthians. E o Brasileirão, final de semana? Temos que falar de futebol, né? Ou não, vamos falar, é claro, do Campeonato Brasileiro. Eu trouxe as notícias mais quentes, mas o Campeonato Brasileiro vai dar uma pausa, né, para o Mundial de Clubes. Ainda vai ter um jogo no meio de semana do Botafogo contra o Ceará, né? Mas vai dar uma pausa
E ontem o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Paulista. O rubro-negro venceu o Fortaleza por 5-0 e assumiu a liderança do Brasileirão, que era do Palmeiras. O Palmeiras, que vacilou ontem, perdeu fora de casa para o Cruzeiro por 2-1. Com 5 minutos de jogo já estava 2-0 para o Cruzeiro. O Palmeiras conseguiu diminuir no finalzinho, mas acabou perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O terceiro colocado é o Bragantino, que venceu o Vasco da Gama por 2-0 fora de casa no sábado. O Palmeiras é o quarto com 22 pontos, está 2 pontinhos atrás do Flamengo, mas caiu para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro depois de perder para o Cruzeiro. O Fluminense é o quinto colocado, ontem venceu o Internacional lá em Porto Alegre, 2-0 para o Fluminense contra o Internacional. Tivemos ainda neste final de semana o Bahia derrotando o São Paulo por 2-1, o Mirassol venceu o Sport por 1-0, o Atlético Mineiro derrotou o Ceará por 1-0. Tivemos também neste final de semana o Santos perdendo mais uma, 1-0 para o Botafogo. O Neymar foi expulso, o Neymar tomou 2 cartões amarelos. E, inclusive, o segundo cartão foi por uma mão na bola para fazer um gol igual o Maradona. E aí foi expulso. O contrato do Neymar com o Santos está terminando. Não jogaria a próxima rodada porque foi expulso. E agora fica esse ponto de interrogação em relação ao futuro do Neymar no Peixe. Então, só recapitulando, é Flamengo em primeiro, Cruzeiro, Bragantino e Palmeiras. E o Fluminense o quinto. Estava comentando aqui, você viu o número de gols que o Flamengo já fez? 24 e tomou só 4. Um saldo de 20. Muito à frente do segundo colocado, que é o Cruzeiro, que tem um saldo de 9. Fez 17 gols e tomou 8. Exatamente. O Flamengo Incrível realmente... o ataque do Flamengo nessa temporada. Uma grande fase. E, é claro, venceu o Palmeiras, né? No último final de semana, né? E conseguiu agora assumir a liderança da competição. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense estarão disputando o Mundial de Clubes, que vai começar daqui 2 semanas, né? Dia 14, daqui 12 dias, né? Na semana começa o que vem, Mundial né? de Clubes, sem ser neste final de semana, no outro final de semana, o Mundial de Clubes, que vamos acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Felipe